Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Sentia muita falta dele e sonhava com um dia em que pudéssemos nos sentar todos à mesas em uma simples refeição ou uma viagem em família. Eu vivia em meio a um turbilhão de acontecimentos e emoções, tendo que administrar a empresa com todos os desafios inerentes ao trabalho operacional que executava, onde brotavam concorrentes por todos os lados. Estava emocionalmente sensível por todos os acontecimentos da minha casa e por todo o sentimento de inadequação que me acompanhavam em todo aquele contexto. Percebi então que estava no meu limite humano, porém sem nenhuma consciência da real situação. E hoje vejo que Deus teve misericórdia de mim e me preservou de doenças físicas ou de distúrbios psicológicos naquele cenário. Petros perdeu completamente a motivação para estudar, saindo da escola, tentou fazê-lo em outras escolas e a vontade de estudar sumira completamente. Fiquei muito angustiada porque ele estava ainda finalizando o ensino fundamental e tínhamos um péssimo relacionamento. Ele queria muito uma moto, mas tínhamos um combinado em casa, que só pegaria em carro ou moto depois dos 18 anos e habilitados. Porém, de forma totalmente inusitada, o Espírito Santo de Deus me orientou que, quebrando aquele protocolo, eu estaria começando a desenvolver um relacionamento de confiança e autoridade com ele. O Espírito ainda me garantiu que o manteria escondido nele e que se responsabilizaria para que não fosse abordado por autoridades ou sofresse algum tipo de acidente por causa da minha decisão. E totalmente contra o que havia já estabelecido como normas com relação ao item dirigir sem habilitação, estava diante de uma orientação do Espírito para fazer o contrário, e mais uma vez obedeci. E entre todo o aperto financeiro do período, comprei uma moto nova para ele, uma Yamaha 125 cilindradas, e fui alvo de muitas críticas por entregar a um adolescente de 16 anos que abandonou a escola uma moto. Confesso que até para mim soou estranho, mas a orientação do Espírito era muito clara, e eu logo me rendi e fiquei em paz. E a partir desse ponto começou lentamente a construção do relacionamento entre nós. A alegria que sentiu ao receber aquele objeto indescritível foi indescritível e gerou nele um sentimento aparentemente de validação e pertencimento, porque do grupo dele era o único que tinha moto. De fato, ele não sofreu nenhum acidente ou abordagem naquele período. Somente quando estava indo para a última aula na autoescola, já com 18 anos, foi abordado pelo Demutran, que depois de a moto estar em cima do guincho, mandou retirar para devolvê-lo sem nenhum custo ou multa para mim, já que a moto estava em meu nome, ou dano para ele. E mais uma porção de fé foi acrescentada à nossa trajetória. Nesse tempo, já tínhamos um bom relacionamento em construção. A Heloísa estava nesse cenário e, por muitas vezes, compartilhava de alguns sentimentos comuns aos dele, embora eu sentisse que ela ficava preocupada com ele e temerosa com aquela situação e não tivesse controle. Era ela quem mais estava comigo em meio àquele turbilhão de acontecimentos. A pequena Isabelle vivia aos cuidados de Rafaela, que atravessou os momentos mais difíceis conosco. Apesar de estar vivendo uma fase completamente caótica e com tudo fora dos trilhos, havia me acostumado de tal forma a tudo aquilo que, na minha compreensão, pensava ter uma vida normal, pois tinha saúde, um trabalho, filhos e o mais importante, eu tinha o Espírito de Deus que era meu amigo. Foi quando tive um choque de realidade e deparei-me com o caos de filhos sem relacionamentos estabelecidos comigo. Com uma empresa na qual a minha autoridade era bombardeada pela indisciplina dos funcionários. E, paralelo a tudo, um caos financeiro que também adquiri, através da não observância dos detalhes dos meus atos e da mudança de cenário, porque estava habituada a permanecer em movimento o tempo todo, não fazendo paradas estratégicas para avaliar.
Era como se, enquanto eu estivesse realizando algo, estava sendo produtiva e útil, e assim mais presente. No entanto, a maioria do meu tempo, imobilizado, realizando, não rendia bons frutos, porque não havia foco e disciplina direcionados a um propósito pré-estabelecido e com prazos definidos para o seu cumprimento. Logo, a única coisa firme que eu tinha era a orientação do Espírito de Deus para me imobilizar daquele frenesi que se instalara. Era o final do ano de 2013 e havia quase 4 anos que eu tinha trancado a faculdade de administração, que havia iniciado em 2008. Suspendi em função do nascimento da pequena Isabela em 2010. E aquele não concluído era algo perturbador para mim, que gosto de terminar tudo que começo. Foi quando a minha casa, que estava em reforma, e recebi no final daquele ano a visita da minha mãe, juntamente com a minha tia Regina. A mesma sugeriu-me que deveria voltar a estudar. Já que eu não tinha vida social, seria a oportunidade de me divertir estudando. Considerei aquela sábia verdade como uma direção do Espírito, porque aquela tia nunca havia me visitado antes. E certamente, eu com 2 empresas, tantos afazeres, uma filha pequena, 2 adolescentes e uma faculdade, não sobraria tempo para relacionamentos inconsistentes e manteria o meu foco na minha família. O retorno à faculdade foi como uma aventura, porque os colegas com os quais iniciei o curso em 2008 já haviam todos se formado e tive a feliz oportunidade de conhecer muitas outras pessoas e ampliar o meu networking, que além de dar mais visibilidade ao meu negócio através de ações que promovia dentro da faculdade, tive de volta o contato com o conhecimento acadêmico e a pesquisa que tanto me energizava e dava um novo sentido à minha vida naquele momento. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.